E aí, pessoal, quarta-feira, dia 27 de setembro, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje o tema é a astrologia dentro da academia, astrologia estudada dentro das universidades. E quem vem para esse papo com a gente é ninguém menos que ela, a nossa querida Angélica Ferroni, do Barca Astrologia. Para quem não conhece, a Angélica, ela é mestra em História da Ciência pela PUC de São Paulo e é doutoranda também em História Social. Deixa eu só confirmar aqui para não passar a informação errada. Em História Social, exatamente, pela Universidade Federal Fluminense. Então, sem enrolar muito, eu vou chamar a Angélica para esse papo que vai ser incrível. Se você curte astrologia e quer saber como a astrologia é estudada dentro das faculdades, cola com a gente que eu vou puxar aqui a Angélica agora. Já chamei a Angélica, lembrando que esta é a sexta live aí. A gente já teve outras lives discutindo astrologia por outros pontos de vista e convido vocês aí a conferirem lá nos Reels todas essas lives que já rolaram. Eu já chamei a Angélica, ela deve estar chegando por aí e se vocês tiverem dúvidas também, tiverem perguntas, coloquem aí no chat que a Angélica vai tentar responder aí com a gente, certo? Passando também para aproveitando, né, na verdade, aqui enquanto a Angélica não chega, queria também lembrar vocês que nesse final de semana, para quem estiver aqui em São Paulo, vai rolar a Feira Astral, que é um encontro aí de astrólogos tradicionais, modernos, um grande encontro de astrologia que vai rolar aqui em São Paulo para enaltecer aí a cultura astrológica, independente das vertentes, né? Exaltar aí o trabalho dos astrólogos, de todo mundo que estuda astrologia, com seriedade. Deixa eu ver aqui por onde anda a Angélica Ferroni. Onde estará a Angélica? Aqui, Angélica chegando. Cadê a Angélica? Oiê, peraí. Oi, oi, Angélica. Tudo bem? Só que eu acho que eu tô ao contrário, né? Acho que tá. Não te Peraí. vejo ainda. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Sandra Brechó, Ana Cláudia Vitório, Melly Ottoni. Olá, Angélica Ferroni. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora, Angélica. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Angélica, primeiramente, obrigado por aceitar aí esse convite, né? Contar um pouquinho aí da sua caminhada na astrologia e na academia. Acho que é uma trajetória que tem muito astrólogo, muito estudante de astrologia, muito fã de astrologia, que quer conhecer, que segue já o teu trabalho, né? Então, primeiramente, obrigado aí por descolar esse tempo, né? Eu sei que a vida acadêmica é puxada e conseguir essas janelas, às vezes, é difícil, né? Eu que agradeço, Paulo, pelo convite. Maravilha. Vai ser um prazer conversar contigo. Angélica, eu já falei um pouco já dei as suas credenciais aí, né? Já expliquei que você é mestre em ciência pela PUC de São Paulo e que você também é doutoranda em História Social pela Universidade Federal Fluminense aí do Rio de Janeiro.
E a Angélica também, gente, ela é membro aí da Academia Celeste, né? Que é um coletivo de astrólogos e acadêmicos, né? Que estudam astrologia na academia. É isso aí, né, Angélica? Exatamente. O doutorado eu estou fazendo na UFRJ, que é a Federal do Rio de Janeiro, só Ah, que você ok. falou que é, mas é, mas é isso aí, é isso mesmo. Maravilha. Bom, gente, antes da gente começar, né, para quem não sabe, se é que tem alguém que não sabe, a Angélica tem uma página aqui no Instagram que é o Barca Astrologia, né, que diariamente ela escreve as movimentações do céu aí, num texto super bacana e com imagens muito legais também, né? E, Angélica, antes da gente começar a falar da astrologia na academia, de onde que você tira tanta imagem linda no teu Instagram, né, para ilustrar os teus posts? Tá? Bom, olha, achar as imagens não é difícil, né? Então, elas estão aí. Essas ferramentas todas de busca de imagem que a gente tem disponível, tipo Google Imagem ou Pinterest é mais fácil, tá aí, né? É fácil. Agora, o que demanda mais é a gente descobrir onde essas imagens estão, ou parte de que obra elas são. Né? E aí também descobrir que obra é essa, qual é o conteúdo, é um tratado astrológico ou não, né? É uma enciclopédia, é um livro de horas, o que que é. Né? Então, esse trabalho de rastrear a imagem, e aí esse rastreio eu que faço, né? Algumas vezes, em alguns casos, essa informação, em alguma medida, já está ali, né, publicada junto com a imagem, mas em outras vezes não. E então, tem um trabalho que eu vou atrás, descubro, chego ao site da biblioteca que digitalizou a imagem, entro, né, na obra digitalizada para poder, mesmo que brevemente, porque os posts eles são curtos, né, a gente precisa entregar assim, um conteúdo muito preciso e que caiba ali em poucas linhas, então eu sempre reservo o finalzinho do post para falar da imagem, que é um trabalho de pesquisa, é um micro trabalho de pesquisa, né? Então, assim, dá trabalho, sim, de fato, porque eu não simplesmente pego a imagem, eu vou, né, buscar a fonte da imagem, eu cito, referencio onde está, é domínio público, mas a gente tem que citar, porque alguma instituição digitalizou, né? Então a gente cita, então é por aí, tá aí, tá disponível, todo mundo encontra, eu faço esse trabalho de alguma forma reunir, né, as imagens da história da astrologia, né, fazer uma pesquisa de iconografia astrológica, então quem gosta de astrologia, né, pela minha página, isso já está, digamos assim, reunido, mas tá aí, é só entrar no Pinterest, digitar e tá lá. Maravilha, Angélica. E por que você escolheu o nome Barca Astrologia? Pois é. Olha, por quê? É, eu passei por várias possibilidades, enfim, e eu queria alguma coisa que evocasse essa ideia de algo que transcorre, né, assim, um largo período de tempo, né, séculos e séculos, como uma navegação, como uma embarcação. Né? Então, a barca, pensei em outros nomes semelhantes, mas eu gostei da barca porque também tem um pouco uma ideia de arca, né? Aquilo que é guardado. Né? Então, tem um tesouro aí que é guardado e que é passado de tempos em tempos. Muito legal. Aí, para quem segue a Barca Astrologia, pelo menos eu sigo e era uma curiosidade minha, estou sanando minha curiosidade aí, acho que de mais pessoas também. E, bom, Angélica, mas já indo para o pro assunto aí do nossa live, né? Esse cuidado, né, que você tem com as fontes, isso já fala um pouco do trabalho de um historiador, né? De você dar os créditos e de você contar a história desde as Iluminuras também, né? Enfim, situar quem está chegando no seu conteúdo, de que momento na timeline da humanidade aquilo ali estava acontecendo, né? Como que você começou a estudar astrologia, Angélica? Como que foi assim o teu contato? Como você entrou na astrologia? Tá? Olha, o primeiríssimo
primeiríssimo contato foi dentro de casa. Eu era adolescente e na biblioteca da minha mãe minha mãe era linguista, então ela tinha um escritório, assim, com, né, vários livros e tal, e tinha, curiosa, né, ela não é que ela não era astróloga, enfim, mas curiosa, interessada, tinha ali uns 4 livros de astrologia, e aí eu também curiosa, sempre entrava, olhava, folheava livro e tal, e aí eu parei nesses e me fisgou, né? Então eu tinha, sei lá, uns 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, foi quando começou, e aí eu fiquei alguns anos estudando como autodidata, assim, dos 14, né, até quase os 20, eu ia às livrarias, comprava livro de astrologia e começava eu a estudar, porque a coisa tinha me fisgado. Né? Então, foi aí. O início foi aí. E aí, em que momento que você conecta a astrologia aos estudos acadêmicos? Assim, isso ficou um pouquinho mais para frente, né? Uhum, sim. Bom, como é que foi? Uns 20 anos mais ou menos, eu fui fazer uma formação. Né? Eu estudei por 5 anos com Carlos Fini, e foi ótimo, porque me deu o parâmetro, né? Quando a gente estuda com um astrólogo, uma astróloga já mais experiente, que já tem, né, um percurso na astrologia, no estudo da astrologia, na prática, a coisa toma outro corpo. Então, fiquei 5 anos, e uma coisa interessante do Carlos Fini é que, claro, não é abordagem tradicional ou estritamente tradicional, mas ele sempre teve uma preocupação e, enfim, um cuidado de localizar as técnicas no tempo, na história da astrologia, né? Então, sempre trazendo referências, e mesmo o entendimento de conceitos básicos da astrologia, ele já trazia, né, abordagem ou pensamento tradicional em alguma medida. Então, ali começou. Então, era sempre, né, nesses momentos das aulas, eu também ficava muito interessada, muito fascinada, porque sempre gostei de história, e foi acendendo uma luzinha em mim, e eu falo, nossa, isso aqui, né, tem muita coisa para se estudar aqui. Né? Então, foi aí que eu comecei a ligar, né, e daí eu fui procurar. Né? Eu comecei a procurar, curioso também, né? Foi mais ou menos em 2004, num Sinarge, né? num congresso de astrologia do Rio do Sinarge, que eu conheci quem é hoje o grupo da Academia Celeste. Na verdade, se formou lá. Né? A gente se encontrou lá exatamente numa sala mais dedicada à história da astrologia, à história dos conceitos. Então, quem gostava, né, dessa perspectiva estava lá. Então, a gente se conheceu lá. Então, eu comecei a buscar. Né? E aí foi mais ou menos nesse período que eu encontrei o grupo, né, a Academia, encontrei e formamos, né, o grupo Academia Celeste, e comecei a procurar também, né, na internet e tal, e encontrei um artigo que foi, né, depois o artigo, o autor do artigo se tornou o meu orientador do mestrado, cujo título é A Influência de Aristóteles na Obra Astrológica do Ptolomeu, que é o Tetrabíblos. Né? E aí, quando eu me deparei com esse artigo, eu falei, é isso que eu quero fazer, e é possível, né, existe, e fui atrás dele, e aí comecei né, onde é que ele, enfim, em que universidade ele está vinculado, qual departamento é o dele, e descobri e fui, né, atrás. Então foi por aí que eu fui para o mestrado. Né? Então, acho que esse é o percurso. Né? E aí, obviamente, via pesquisa acadêmica, eu fui me debruçando com as fontes primárias. Né? Então, as obras astrológicas antigas. E aí, se deparando com as obras astrológicas antigas, aí eu fui também entrando mais e mais em contato com a tradição astrológica. Maravilhosa. Eu ia te perguntar exatamente isso, como que foi essa conexão, né? Quer dizer, o próprio estudo da história da astrologia acaba levando a gente para a tradição astrológica, né? Uhum. Exato. Exatamente. É meio inevitável. Né? Então, principalmente se a gente está olhando para a história passada.
né? Aí não tem como, aí é ficção astrológica. E é interessante, né? Porque o tema dessa live, né, é a astrologia estudada hoje dentro das universidades. Só que a astrologia, ela foi ensinada durante muito tempo nas universidades, né, Angélica? Você pode falar um pouquinho disso? Sim. Bom, vamos lá. Acho que, assim, primeira, não sei o quanto quem está aqui nos ouvindo tem de intimidade com a história da astrologia, com a história das ciências, enfim, mas é importante eu localizar antes de entrar nesse tema. É importante a gente saber que a astrologia fazia parte do que era entendido como conhecimento científico, no sentido amplo, vai da palavra científico, mas como saber validado e compartilhado, né, por uma comunidade. Então, a astrologia ela fazia parte do que era ciência por séculos e séculos, né, diferente de pós, né, século XVII, final do século XVII e XVIII, a coisa muda de figura e aí o status da astrologia também muda, deixa de ser considerada ciência. E quando a gente vai lá atrás, né, para entender, né, que a astrologia sim já fazia parte da universidade há muito tempo, desde o século XII, é dentro desse contexto. Né? Então, dentro de um contexto em que conhecer a astrologia, estudar a astrologia, fazer uso da astrologia é desenvolvimento dos saberes, né? É se aproximar e dominar um instrumental científico. Então, não é diferente do que é hoje em dia em relação àquilo que é considerado ciência. Então, a gente vai para a universidade para, sei lá, estudar algumas ciências, consideradas ciências, e esses conhecimentos estão lá. Então, no passado, a astrologia era um desses conhecimentos, né? Era ciência. E isso se deu, pensando no Ocidente, né, na história ocidental, por volta do século XII, com o surgimento das universidades europeias. Então, paralelo à história das universidades, o surgimento das universidades, a astrologia ela já entra como parte do currículo básico. Né? Então, o currículo básico é o currículo das 7 artes liberais, o trivium e o quadrivium. A astrologia compõe o quadrivium, né, junto com geometria, matemática, música e astronomia / astrologia, que era a mesma coisa. Né? Então, quando a gente fala astrologia, isso inclui astronomia e vice-versa. Então, já fazia parte do currículo básico. Então, quem entrava na universidade, para, né, qualquer um das faculdades, passava por esse curso básico das 7 artes liberais, ou das artes, né, e a astrologia fazia parte. Né? E depois disso tinha o doutoramento, que no caso, na época, né, eram 3 doutoramentos possíveis. Então, um era teologia, o outro era o direito, e a medicina. E era na medicina que a astrologia continuava sendo estudada, porque a relação entre astrologia e medicina era completamente imbricada, direta, né, nesse período. Que, aliás, é o tema do seu doutoramento, né? Do seu doutorado que você está fazendo. Né? Mas antes de falar do doutorado, vamos falar um pouquinho do teu mestrado, né? Que foi o que você já concluiu, né? Que foi o seu mestrado Cosmologia e Astrologia na obra astronômica, né? Do Marco Manilos, e uma análise do poema didático astrológico do século I depois de Cristo e o seu contexto. Né? Como que você escolheu? Por que você escolheu o Manilho e como que você pensou nesse approach? Tá. Bom, então vou contar, né? Já que o tema da live é exatamente esse, né? Astrologia na academia, a pesquisa acadêmica. Então eu vou narrar, digamos, mais pausadamente, né, o meu percurso, que acaba servindo também como exemplo, ou, enfim, para quem está querendo, né, e algum tipo de referência, tirar ideias e ver como é que a coisa funciona. Então, estava comentando, né, quando a gente estava te falando do artigo que eu entrei em contato, falei, uau, é isso que eu quero fazer. E aí, o mestrado eu fiz na PUC de São Paulo, no programa de História da Ciência. Então, essa pessoa, que é o Roberto de Andrade Martins, agora ele se aposentou, mas, enfim, ele era professor da Unicamp, de Física, e também ligado à História da Física, História da Ciência. Mas
participava do programa de História da Ciência da PUC de São Paulo. E aí, bom, como minha mãe era professora da PUC, eu não pagava PUC, isso era uma mão na roda, obviamente, falei, é outra PUC, né? Lógico. E aí, eu fui para esse programa porque eu sabia, eu vi, pesquisei lá e vi que ele era professor e, enfim, fazia parte do programa e tal. E aí o que aconteceu, né? Tá, você tem que fazer a prova, né? Não adianta você falar, eu quero entrar, aí você tem que ir lá, entra na página do programa, né? Ver quais são os critérios para seleção. Então tem uma prova, que é uma prova teórica, né? Você precisa mandar o projeto de pesquisa, cada programa tem lá suas regras, então tem toda essa preparação para, né, para ser aprovado no programa. Mas é importante a gente já identificar alguém dentro do programa que tem a ver com aquilo que a gente quer pesquisar, né? No mestrado, quer dizer, eu ia falar, bom, no mestrado talvez não seja tão importante assim, mas talvez, não sei, não, acho que não. Tanto no mestrado quanto no doutorado, é bom fazer contato com a pessoa que você quer que te oriente antes, tá? Porque isso já aproxima, né, de alguma forma, isso já vai fazendo parte do trabalho. Claro que isso tem que passar pela prova teórica e pela aprovação toda do material que você entrega, né? Então, fazer o contato antecipado com o orientador ou orientadora não garante nada, mas já garante um trabalho em andamento. A pessoa já te conhece, ela já sabe que você quer que ela te oriente, né? E às vezes o que acontece é que os professores eles têm um número limitado de orientandos a cada ano, né? Então, entrar em contato antes é estratégico nesse sentido, porque você já se apresenta, a pessoa já sabe como é que você é, o trabalho já vai sendo um pouco pareado, porque é necessário que isso aconteça, né? Mas no mestrado eu não entrei em contato antes, tá? No mestrado eu fui, deu tudo certo, graças aos deuses, né? Mas eu não entrei. Agora no doutorado não, já eu conto, né? Foi um processo mais árduo nesse sentido. Mas aí, entrando, né, estando lá dentro do programa, tem uma etapa que também faz parte da vida acadêmica, que é, bom, como é que a gente negocia o que a gente está querendo estudar com aquilo que o orientador, que é o trabalho do orientador, que é a linha de pesquisa dele, né, que é o âmbito que ele mais domina. Então, o que aconteceu? Eu cheguei, né, no mestrado querendo, sim, trabalhar com astrologia antiga, né? Mas eu não tinha definido uma obra, um autor ou um tema, né? E aí, obviamente, falei, né, para ele do artigo, que tinha me inspirado bastante, e aí ele sugeriu, falou, bom, olha, tem tal autor, tem tal autor, e falou, olha, tem o Astronômica, né, que é um poema astrológico didático do século I, da Era Comum, que é um material super interessante, né? De repente, se você se interessar, você pode fazer o trabalho em cima dessa obra. E aí, eu topei, lógico, né? É importante dizer que a Astronômica é a obra astrológica completa, mais antiga que a gente tem acesso. É claro que tem fragmentos anteriores, né, no tempo, mas uma obra astrológica completa, astronômica, ela é a mais antiga, pelo menos é que a gente tem conhecimento, eventualmente pode se descobrir alguma outra coisa, né? Mas e o que é? O que foi a minha pesquisa? Foi em história, né? Minha pesquisa é em história da ciência. E o que eu fiz? Eu mapeei como que através da análise dessa obra, da Astronômica, que é um poema didático, que transmite o conhecimento astrológico, os conceitos astrológicos fundamentais, né, narra em forma, né, como um poema, né, o que é a astrologia, né, como que a astrologia grega chega a Roma. Né? Então, esse poema, ele foi escrito, ele foi destinado, digamos assim, à nobreza ou, né, às pessoas mais cultas, né, como parte de um conhecimento grego que era tido em alta conta, né, que chegava a Roma. Né? Então, entender como que a astrologia ela entra, né, em Roma e no Império Romano, e também como que ela entra
né? E aí, uma análise do contexto, o uso que o primeiro imperador romano fez da astrologia. Então, é a análise da obra, né, dos conceitos que estão lá, da visão de mundo que está lá, como é que a astrologia era entendida naquele momento, mas ao mesmo tempo que contexto era esse, né? Onde é que essa obra está inserida? Como é que a astrologia se inseria ali no início do Império Romano? Incrível, Angélica. E aí, quando você começa essa pesquisa aí em cima do Astronômica, o material que você vai entrar em contato, ele está em latim, ele já está traduzido para o inglês? Como que é o acesso a essas fontes, né? Porque a gente vê, assim, a astrologia na universidade, mas onde ficam esses arquivos? Como que a gente acessa? Como que o aluno, o mestrando, ele pode ali ver as microfilmagens, de repente, né? Conta um pouquinho como que é acessar, né, essas obras, mas também depois até decifrar, né? Porque eu imagino que também seja uma linguagem que não é a linguagem que a gente se comunica hoje, né? Exatamente. Então, olha só, principalmente quem trabalha, né, ou com história, ou filosofia, enfim, é, na academia, na pesquisa acadêmica, é quase como um ferramental necessário ter domínio de outras línguas, e de preferência da língua em que o material que está, né, sendo estudado foi escrito. No mestrado, isso é menos cobrado, porque o mestrado é entendido como, digamos, uma porta de entrada na pesquisa acadêmica, então, digamos, o nível de exigência em relação a isso é menor, né? Então, no mestrado, eu não sabia latim, né? O Astronômica foi escrito em latim, mas eu não sabia latim, mas essa obra foi traduzida para acho pelo menos inglês e espanhol. Então, eu tinha tradução para o espanhol, eu tinha tradução para o inglês, eu usei as duas traduções da obra primária, além, né, de bibliografia secundária, ou seja, de autores que comentam, ou enfim, que também trabalham com esse material, e foi por aí que eu fiz a pesquisa, isso no mestrado, né? Agora, querendo seguir no doutorado, uma pesquisa, né, na pesquisa acadêmica e com um material que esteja em outra língua, aí é quase como condição fundamental dominar a língua em que o material está. Né? Só uma coisa aqui, não sei se, né, se as pessoas aqui têm interesse, mas o Astronômica foi traduzido do latim para o português pelo, esqueci o sobrenome dele agora, um pesquisador da USP, da Letras, Marcelo, esqueci o sobrenome dele, Fernandes, eu acho. Mas a gente lá na Academia Celeste, inclusive, convidou o Marcelo para um evento para ele falar, né, dessa pesquisa, da tradução que ele fez. Esqueci. Depois eu coloco nos comentários quando você postar a live. Mas é interessante porque é uma tradução do latim para o português, né, e que foi feito aqui no Brasil. Incrível, Angélica, que aula, hein? E deixa eu te perguntar mais uma coisinha, assim, falando, né, ainda de astrologia no Brasil, a pesquisa acadêmica de astrologia no Brasil, tem campo de pesquisa no Brasil, da história da astrologia no Brasil, assim, eles existem, assim, porque a nossa história é muito recente, né, mas assim, a gente sabe que os jesuítas, eles já aprendiam astrologia, né, e de alguma forma estariam trazendo para cá. Você vê, assim, pelo que você já estudou, algum campo que você possa falar, para quem curte aí, para quem está no Brasil e que de repente quer desenvolver, né, uma pesquisa? Então, tem, sem dúvida, tem sim. Não é, como que eu vou dizer, é um campo que já está sendo desbravado, tá? Não é difícil, né? Em algumas universidades, não poucas, né? Em alguns departamentos, enfim, tem gente desenvolvendo trabalho ligado à história da astrologia, claro que não é uma multidão, mas tem, tá? Então, o campo está aberto, tá? Até por isso, porque quando a gente, né, pensa na história, no campo da história, estudos, né, da história,
A astrologia fez parte, né, durante todos esses séculos da nossa cultura, ou da cultura ocidental, se a gente quiser dizer nesses termos. Então faz parte dos estudos de história, em qualquer âmbito. Né? Pode ser história da medicina, que é como eu estou fazendo no doutorado, mas pode ser, enfim, a literatura, né? Pode ser a matemática, as navegações, né? O que for. A astrologia está ali, ela faz parte das ciências, ela compõe os vários saberes. Quer Então dizer, não ela é pode... difícil. Não, eu ia falar só, ela é um pano de fundo, então, a gente pode procurar, no caso, na história do Brasil, a astrologia ali como um pano de fundo, como um background do que estava acontecendo ali, de repente, em termos de ciência ou de navegação. Na história do Brasil, aí precisa ser desbravado. Tá? Isso precisa ser desbravado. Porque, sim, nas origens, né, século XVI, século XVII, até meados do XVIII, de alguma... Imagino, tá? Que é mais fácil encontrar conteúdo astrológico nos colégios jesuítas, obviamente, né? Que eram as escolas, que eram onde tinham as bibliotecas, que era onde tinha um intercâmbio, digamos, maior com Portugal e Europa, né? E, ao mesmo tempo, o contato com saberes locais. Né? Então século XVI, XVII, comecinho do XVIII, mais ligado aos colégios jesuítas. Né? Mas não tem muita coisa. Assim, com foco na astrologia, que eu saiba, tem pouquíssima coisa. Então, esse é um campo. Né? Isso é a se fazer. Né? Aí é a se desbravar. Depois disso, aí já está mais ligado, enfim, século XIX, século XX, aí já um outro momento, né, e um outro uso da astrologia, enfim, já no momento em que a astrologia também não é ciência, outro contexto. Né. Tem, sim, algumas teses e dissertações que, sim, tem, principalmente na área né, quem está fazendo na comunicação, um pouco, né, o uso da astrologia hoje. Estou falando assim pelo seguinte, porque lá na Academia Celeste, nesse grupo de pesquisa, na Academia Celeste que eu faço parte, a gente fez um levantamento de teses e dissertações brasileiras já defendidas, né, que trataram direto ou indiretamente da astrologia. Então, eu estou aqui, né, você me fez as perguntas e eu estou lembrando da lista, né, as teses e dissertações que já foram feitas, e sim, tem um uso que é um uso mais contemporâneo. Eu lembro de acho que é uma dissertação de mestrado de uma pessoa que fez na enfermagem, de alguma forma, o uso da astrologia, a enfermagem. Tem, né, algumas pessoas, né, ligadas à comunicação e, enfim, como é que, né, a astrologia... Então, isso é uma coisa é hoje em dia, né, um uso contemporâneo, outra coisa é passado, história da astrologia, séculos passados, no começo da colonização e tal. Isso é a se fazer, né? Mas tem bastante coisa para se fazer. Legal, então para quem estuda astrologia aí e de repente está de olho num campo para explorar, a Angélica já está dando o caminho das pedras aí, né? Ou pelo menos o caminho do caminho das pedras, né? Porque é de fato um terreno ainda que a ser desbravado, né, Angélica? E a Rê do Céu comentou aqui, o nome era o Marcelo Vieira Fernandes. Ela falou que foi o mestrado dele na USP. Obrigado, Rê. Ótimo, é isso. Sabia que eu achava que tinha Fernandes, Marcelo Vieira Fernandes, é isso aí. Sensacional. E, Angélica, agora falando um pouquinho, para a gente fechar sobre o mestrado, né? Aí, quer dizer, quanto tempo você ficou produzindo esse mestrado em cima do trabalho do Manilio, né? E como que é a defesa de um mestrado, assim, né? Para quem nunca fez, até no meu caso também, né? Que nunca fiz. Mas como que é, assim, esse processo de... Quanto tempo você gasta, né? Você tem um deadline, e como que é essa avaliação depois? Tá. O mestrado são 2 anos, né, de 2 anos de pesquisa, pode prorrogar um pouco,
mas não sei se é possível prorrogar por mais um ano, talvez seja. Eu fiquei 2 anos mesmo fazendo, é o padrão. O doutorado já são 4 anos, podendo prorrogar para 5. Mas, enfim, no mestrado foram 2 anos. E, bom, a defesa, olha, eu diria o seguinte: tem dois momentos críticos na pesquisa acadêmica. O primeiro é a qualificação. Antes da defesa, tem a qualificação. A qualificação é quase como uma defesa, só que mais interna, né? É uma banca também, né? E o trabalho não está pronto, o trabalho está no meio do caminho, e a banca avalia, né, os passos do trabalho, como é que a coisa está sendo construída. Então, é um momento bastante construtivo, porque todos os apontamentos ali que são feitos, né, são feitos exatamente para aprimorar, para melhorar o trabalho, mas é um momento de muita atenção. Por quê? Porque a coisa está ainda tá sendo encaixada na nossa cabeça, não está tão claro ainda. E faz parte, assim, né? É um trabalho de pesquisa, você vai caminhando e aos poucos as peças vão encaixando, você fala, é isso, e aí chega uma hora que quando você fala, é isso, aí você embarca e vai, o momento que você mais escreve, enfim. Mas a qualificação, às vezes, não deu esse boom, é isso. Você fala assim, é por aqui, né? Então você já está fazendo, mas olha, é por aqui. Então, é um momento de muita ansiedade, porque, né, as pessoas ali, professores, né, experientes no campo que você está pesquisando, vão te dar esse retorno, mas tem uma tensão. A defesa é um momento final, né? É tenso também, tenso também, sem dúvida, mas se o trabalho foi bem feito, né, se está amarrado, as chances de não ser aprovado são mínimas, enfim. Né? Mas é claro que o processo da banca, da defesa, pode ser árduo. Né? Você pode receber uma série de críticas, e você tem que defender, porque a defesa é isso, você tem que defender porque você fez isso, porque você não fez aquilo, né? Porque você usou tal método ou outro. Então, tem isso. Né? E aí, qual foi o espaço de tempo, Angélica, entre você concluir o teu mestrado e você começar o doutorado? Porque parece que você gostou dessa história disso, da astrologia na academia. Sim, mas eu demorei, viu? Eu terminei o mestrado em 2007 e entrei no doutorado em 2019. Então tem um espaço Teve grande. um espaço razoável, razoável. Eu imaginava que Né? você tinha conectado já um meio que na sequência do outro, assim. Não, eu não me afastei, porque a Academia Celeste já existia, ela existe desde 2004 e eu faço parte desde o começo, então ali, né, um ambiente sim, de troca e tal, se tornou mais intenso, vai, em termos de encontros, troca, produção e tal, de 2014 para cá, tá? Porque foi quando o grupo foi formalizado como grupo de pesquisa, depois, né, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Mas, enfim, tinha o trabalho da Academia Celeste, e eu também foi um momento em que eu mergulhei e assumi o trabalho como astróloga, né, consultório, dando aula. Então, meu trabalho com astrologia seguiu, enfim, cresceu bastante nesse meio tempo. Então, também eu foquei em outra coisa, né? Foquei mais em outra coisa, e aí retomei depois. Mas sempre, o interesse estava sempre ali, né? Não foi um desinteresse. A escola Barca, ela surge entre esse período do mestrado e do doutorado? Sim, eu comecei a dar aula, sim, em 2010. A Rê do Céu falou que demorou um ciclo de Júpiter. Então. Angélica, e aí, já entrando no teu doutorado, né, que é em História Social, e fala da relação entre astrologia e medicina, né, nos séculos 16 e 17, né? Aí, você acha que a tua escolha por esse tema
ela tem a ver também já com essa convivência com o pessoal da Academia Celeste, essa tua troca. Imagino que a tua cabeça estava muito mais oxigenada e cheia de informações, né, para já de repente aterrissar nessa história do doutorado, já sabendo pelo menos bem o que você queria fazer, né? Sim, sem dúvida, né? Tá ali na troca com o grupo, alimenta bastante. Foi uma grande sorte, na verdade, né, na minha vida, eu considero ter rapidamente encontrado, né, pessoas aí afins, né, com interesses afins e criado o grupo. Sem dúvida, contribuiu bastante. Agora, não sei se tem uma relação tão direta a escolha da relação entre astrologia e medicina com o trabalho na Academia Celeste, porque ninguém lá tem esse trabalho. Eu acho que foi um interesse meu mesmo. Eu sempre tive interesse, né, pela relação entre astrologia e medicina. É, é, Estudando a história da astrologia, mesmo depois do mestrado, eu segui estudando história da astrologia. O curso que eu dou de história da astrologia, eu dou já esse curso há uns 8 anos. Né? Eu comecei já por aí, acho que uns 7, 8 anos. Isso foi fruto desse interesse de eu ir atrás de obras, né, ligadas à história da ciência, à história da astrologia, e lendo e formando, né, toda essa teia, essa colcha de retalhos que é a história da astrologia. Então, isso demanda muito tempo. E seguir, né, mesmo não oficialmente, né, não vinculada a um programa de pós-graduação, mas seguir. E acho que nesses estudos meus eu fui me dando conta do quão próximo, né, quão próxima a astrologia estava da medicina, e isso foi tomando minha atenção, meu interesse, e foi o que eu segui, né, no doutorado. Bacana. E aí, e como que tá o andamento, assim? Você já passou da metade, está quase no final? Não precisa dar muito spoiler, porque eu acho que até é uma coisa, né? Mas, enfim, para quem está assistindo mesmo saber, né? Que você falou que o mestrado ele é uma porta de entrada, é uma coisa mais light, que você não precisa aprender um latim, um grego, uma língua de manuscrito, vamos dizer assim, né? E aí no doutorado, o que, que mudou, Angélica? Você teve que aprender latim, grego? Bom, o doutorado é outro nível de exigência, porque é isso, né? Você faz o mestrado, aí depois você fala, legal, gostei, é isso, né? E aí você segue no doutorado. Então, o doutorado digamos, é um passo mais, é um outro compromisso. E o nível de exigência muda completamente, e essa, né, se reflete nessa diferença entre dissertação e tese. A dissertação é o trabalho final do mestrado, a tese é o trabalho final do doutorado, e como o próprio nome diz, né, a gente tem que defender uma tese. Né, que ideia que você está defendendo? Não é só, né, ter um bom manejo, digamos, da bibliografia que envolve o tema de pesquisa. Você precisa propor uma ideia ou questionar uma ideia, mas, né, tem algo mais autoral, como pesquisa, né? E obviamente, precisa dominar a língua do material que a gente vai trabalhar. Então, eu comecei a estudar latim antes de prestar, né, a aplicar para o doutorado, porque eu sabia que eu ia precisar, e latim é difícil, entrar no latim é difícil, depois que você entra, né, a coisa vai um pouco melhor. Então, eu já estou estudando latim há 5 anos, até um pouquinho mais, né, e pelo menos 70% dos textos primários que eu trabalho, que são de médicos, né, médicos do século XVI, estão em latim. E a grande maioria deles sem tradução para nenhuma língua moderna. O que também torna interessante o material que eu estou produzindo, porque além da tese, do debate que eu estou fazendo, né, com a pesquisa,
tem a tradução desses trechos, né? Obviamente não da obra toda, imagina, né? Mas dos trechos em que esses médicos falam sobre astrologia, usam astrologia, como eles usam a astrologia, como é que isso está inserido no pensamento e na prática médica. Então, é por aí que vai a minha tese, né? E, então, teve essa preparação, você precisa saber que ferramental que você precisa para desenvolver o trabalho antes de entrar. Então, tem, digamos, é uma outra maturidade mesmo que a gente vai para o doutorado. Inclusive em níveis astrológicos, né? Porque imagino que você deve estar falando aí, deve estar entrando em contato com técnicas muito específicas, de repente, ali, né, do século XVI, XVII, que, enfim, né, eu acho que, não, que é uma coisa mais de mais camadas e mais profundidade, né? Exato, exatamente. Mas isso porque eu sou astróloga, né? Porque é possível, sim, alguém desenvolver uma pesquisa que envolva a astrologia sem ser astróloga ou astrólogo, né? E aí não tratar da prática, mas tratar, por exemplo, de como é que isso era incorporado, né? Não entrar tanto no interno, né? No A presença mecanismo. da astrologia no entorno ali, né? Legal. Exatamente. Fala. Angélica, uma dúvida que pintou aqui enquanto você estava explicando, né, como que eu vou dizer assim, a brincadeira de gente grande que é o doutorado, né? Quando você tem uma tese, por exemplo, como a tua, que você está falando da relação entre astrologia e medicina, né, no século XVI e XVII, a tua banca avaliadora tem algum astrólogo ou alguém que conheça de astrologia? Como que fica essa parte quando você junta duas... Porque, assim, é um olhar histórico, né? Mas você está falando de medicina e de astrologia, né? E aí é uma dúvida, é uma curiosidade mesmo, assim, porque é um assunto que você está trazendo astrologia e está sendo, né, está defendendo essa tese, né? Não, no caso, né, os pesquisadores, professores que compuseram a banca de qualificação minha e que muito provavelmente vão ser os que vão estar presentes na defesa, não são astrólogos, mas são historiadores da astronomia, astrologia, física, enfim, né, história da ciência, então sabem do que eu estou falando. O meu orientador, a formação dele é em física, então, né, via astronomia, né, tá ali com a astrologia, então, mesmo ele não sendo astrólogo, ele também entende, pelo menos, os conceitos, né, básicos. Mas, olha só, não precisa, tá? Assim, não precisa. A pessoa que vai te orientar ou te avaliar numa banca, não, porque, veja bem, não é um trabalho estritamente de técnica ou de prática astrológica. Ainda que eu fale, né, eu identifico que técnica que está sendo usada, como está sendo usada. Por exemplo, o uso do ciclo lunar para identificar picos, tá, de crise, de febre, né, ou configuração celeste para escolher o melhor momento para se realizar certos procedimentos. Então, obviamente, eu entro no conteúdo astrológico porque eu conheço, né? Mas a pessoa não precisa saber tanto, não é uma condição. Não. Muito bacana, Angélica. Acho que a gente já está chegando aqui um pouquinho já perto do final, né? Mas eu acho que é muito interessante você dividir com a gente essa caminhada, né? Eu acho que tem muito astrólogo que está assistindo aqui essa live, né? E que gosta de estudar e que tem vontade de repente levar esse estudo mais para frente, né? E às vezes fica na vontade porque não tem aí uma pessoa como você dividindo aí o caminho das pedras, falando um pouquinho de como é, né, a diferença de um mestrado para um doutorado, né? Eu, por exemplo, também não sou do meio acadêmico e achei bem interessante a maneira que você trouxe, porque justamente essa coisa que você falou, né, de aterrissar no mestrado sem saber direito, né, assim, e de repente na hora você já matar no peito e, enfim, né, acho que tem vocação para isso também, eu acho, né, acho que você deve ter
mapa para isso, né? E o teu conteúdo é muito bom. Acho que é uma pessoa que você vê, assim, que pelo conteúdo, que é uma pessoa que estuda, que está compromissada com conteúdo sério, assim, né? E é até curioso, né? Agora só um comentário, assim, para a gente já começar a fechar, né? Eu não li o livro, mas, assim, teve aquele livro que saiu recentemente, né? Da Natália Pasternak comentando, questionando algumas coisas questionando a astrologia, questionando algumas outras coisas. Eu não quero nem entrar nessa, nem abrir essa janela, mas é só um parêntese, porque a gente tem a astrologia permeando a história durante praticamente toda a história da humanidade, né? E aí a gente tem medicina, a gente tem várias ciências que tiveram um apoio astrológico aí no seu desenvolvimento, na sua prática, né? Então, enfim, eu só queria fazer esse parênteses, porque a gente acabou de ter uma super aula aqui, uma super conversa sobre o desenvolvimento astrológico dentro da academia, né? E, enfim, eu acho que isso é inegável, né? A astrologia está aí e, enfim. Claro, é. Eu nem fiquei sabendo e também não faço a menor questão, enfim, porque o que tem também é gente que não conhece a história da ciência, né? E o lugar que a astrologia teve na história da ciência e resolve dar palpite, enfim, sem saber, com base em preconceito. Então, não vou nem entrar nessa seara. Só que comentar, Por porque isso, de fato, isso foi um assunto que bombou muito no mês passado, né? E assim, parte da comunidade astrológica também se incomodou com isso, e, enfim, não li o livro, então assim, não posso falar muito sobre claro. o que está lá dentro, né? Mas sobre o que Pois é, mas comentaram. sabe o que eu acho? Eu acho que o trabalho de astrólogos ou não astrólogos, mas que sim se interessam por pesquisar astrologia academicamente, no sentido de identificar o lugar de importância que a astrologia teve por séculos e séculos no desenvolvimento da ciência. Então, esse trabalho, que é um trabalho conjunto, que é um trabalho que vem crescendo, né, nas últimas décadas, até, né, já ali no meados do século XX, já ganhando um certo fôlego, isso contrapõe, percebe? Esse movimento contrapõe esse tipo de posicionamento que é frágil, porque de fato a pessoa não conhece, né, o lugar que a história da astrologia teve na história da ciência. Enfim, eu estou falando por cima, eu não sei exatamente o que ela falou, qual foi a Ah, posição tá. dela. Enfim, Não mas é queremos comum. polemizar, é só Exato. levantar É, um assunto que estava repercutindo aí no mês passado e que toca aí, né, na astrologia, lógico. essa questão Mas é de. comum. E é isso, e tem toda hora, né? Porque, enfim, as pessoas. Enfim, não vamos entrar muito nessa polêmica, até porque tem coisas importantes que eu quero dizer. Exatamente, Angélica. Antes da gente terminar, eu queria que você desse aí para quem está assistindo alguma dica aí, se você é astrólogo, astróloga, astróloga que está assistindo aqui essa live, de repente quer dar um passo aí em direção à academia, levando astrologia. Angélica, conta pra gente aí, tem alguma dica? O que você pode dividir da tua caminhada aí com quem está te assistindo, quem segue você? Tá, olha. Então, uma dica importante, acho que eu fui contando um pouquinho da minha trajetória e isso, em alguma medida, já é um pouco uma dica, um pensar sobre, né? Mas uma dica bem prática é a seguinte: uma das coisas que a gente vem fazendo na Academia Celeste é esse levantamento, né, das teses e dissertações defendidas no Brasil, que envolvam direto ou indiretamente a astrologia. E por que isso é uma dica? Pelo seguinte, porque se tem alguém, né, aqui nos assistindo, que vai assistir depois, que tem vontade de enveredar pela pesquisa acadêmica e tal, e não sabe muito bem, né, mas quer fazer alguma coisa ligada à astrologia, mas ainda não sabe muito bem e tal, olhar essa lista pode ser um bom começo. Não é uma lista completa, primeiro porque está desatualizada, né? A última atualização foi em 2020, precisa ser atualizada, e porque como é que foi feita? Como é que foi feito o levantamento? A partir da busca, uma busca feita no próprio site do Lattes, né? Que é onde tem os currículos de pesquisadores brasileiros, com o termo astrologia.
Mas no título tem que ter astrologia. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado tem cosmologia e astrologia na obra astronômica e tal e tal. Então aparece, né? Mas tem outros trabalhos que muito provavelmente tratam da astrologia, mas não necessariamente tem astrologia no título. Então não é um levantamento completo. Né? E aí, inclusive, eu aproveito aqui para dizer, né, quem está nos ouvindo, a gente acabou de abrir uma página da Academia Celeste no Instagram, antes só tinha no Facebook, mas tem tanto no Facebook quanto no Instagram, dá para entrar em contato pelas duas redes. Se vocês souberem de teses e dissertações brasileiras que tenham tratado em alguma medida da astrologia, não precisa ser diretamente ligado à astrologia, mas que tenham envolvido a astrologia, escreve para a gente. E que não tem astrologia no título, porque se tem astrologia no título, a gente já fez esse levantamento. Né? Mas se não tem, escreve e diz, fulana de tal, da universidade tal, desenvolveu essa tese, aí fica fácil de achar, a gente inclui na lista. E por que isso é interessante? Pensando nesse campo de pesquisa brasileiro, né, de pessoas interessadas na astrologia, seja em que âmbito for, na filosofia, nas letras, na história, na educação, na matemática, não importa, nas artes, na comunicação, né, mas tem gente que tem interesse em desenvolver uma pesquisa, né, que envolva astrologia, e que, a partir desse levantamento, a gente sabe, né, o que já foi feito, que universidades, em que departamentos, tem gente que já orientou, né, alguma tese ou dissertação envolvendo astrologia, então fica mais fácil para começar, né? Então é uma dica assim para quem está um pouco começando, não sabe muito bem, né? Então ver ali, né, na minha área, sei lá, psicologia, né? Uma pessoa hipotética X pesquisando, olha lá, vê, né, se em alguma faculdade de psicologia no Brasil teve uma tese ou dissertação defendida, onde foi, né, em que universidade, quem orientou. Né? Na nossa lista não tem o nome de quem orientou, mas só jogar a informação no Google que aí a gente acha fácil. Tá? Então essa é uma boa dica, uma dica prática e que tem um bom efeito nesse início. Muito bom, Angélica. E muito curiosa essa questão da indexação que você falou, né? De não constar a palavra astrologia, né? Então, indexem aí, mestrandos, indexem as coisas com astrologia. Angélica, para a gente encerrar, fala um pouquinho da Barca. Você continua dando aula? Como que está a Barca? Está com matrícula aberta? Não está? Quem quiser estudar com você? Sim. A próxima turma, né, de formação em astrologia começa em fevereiro do ano que vem. Eu ainda nem comecei a divulgar, mas se alguém, né, já tiver interesse, quiser saber mais, me escreve, porque eu também mantenho, digamos, uma lista de quem já me procurou, quem já tem mais certo o que quer fazer, para inclusive escolher junto com essas pessoas um horário para as aulas antes de começar a divulgar, mas enfim, então quem quiser pode já me escrever, mas ainda não comecei a divulgar, mas a próxima turma vai ser em fevereiro, a turma de formação. Fora a de formação em astrologia, eu vou dar mais uma edição, né? Vou dar o curso de História da Astrologia mais uma vez esse ano. Eu já dei no primeiro semestre e resolvi, porque tem gente me procurando, então eu resolvi oferecer mais uma vez esse ano, vai ser em novembro, já eu começo a divulgar. Então são 4 aulas, muito provavelmente aos sábados, as aulas são gravadas, então, né, pode, quem não puder em alguma, ver depois, quem quiser reassistir, ver depois. Esse é um curso que eu costumo dar uma vez por ano, eu vou dar 2 vezes esse ano. E que mais? Eu acho que é isso, Paulo. Tem um curso que é curto, uma aula, 2 aulas, sobre as imagens astrológicas, que é um curso que eu gosto bastante de dar. Na verdade, é uma aula, estou pensando em estender para 2, porque fica muito corrido em uma. Que é exatamente, tem muito a ver com o trabalho que eu ofereço na Barca, que é um trabalho de iconografia astrológica. Como, através das imagens, o conhecimento astrológico era transmitido
nos séculos XV, XVI, XVII. Então, são imagens, né, do início da modernidade, XV, XVI, XVII, e na verdade, também uma aula de astrologia, porque eu falo sobre conceitos astrológicos através das imagens. Né? Mas essa, provavelmente, o ano que vem. Eu acho que esse ano eu não vou dar essa... Não, vai ser o ano que vem. Muito interessante, Angélica. Esse curso pelas imagens, assim, acho que deve ser uma maneira muito interessante de você fixar, né? E até de você entender também, né, as camadas de tempo, o que é meio que de cada época, né? Porque tem uma evolução de traço também, de técnica também, deve ser muito interessante, Angélica. Poxa, só posso agradecer por essa super conversa, Angélica. Foi incrível. Eu Isso. Poxa, uma honra enorme estar contigo aqui. E tem alguma mensagem que você quer mandar? Algum último alô? Alguma coisa que você quer falar antes da gente encerrar? Olha, eu torço para que mais gente tenha vontade de pesquisar astrologia academicamente. Tem muita coisa para ser feita, tem muito material astrológico sem tradução para nenhuma língua ainda. Então, a história da astrologia no Brasil também precisa ser feita academicamente, né? Precisa ser feita. Então, tem campo. Eu fico torcendo para que essa nossa conversa tenha inspirado mais gente. Vou ficar muito contente de encontrar, né, mais gente por aí pesquisando para trocar. Sim, Angélica, foi um papo incrível. De fato, é uma trajetória muito bacana. Espero que a gente possa conversar também quando você terminar, depois do teu doutorado, para a gente retomar esse papo também, porque eu acho que foi um papo incrível. A Denise Nick comentou: Angélica tem toda a minha admiração. O Fábio Visconde, excelente momento, parabéns, valeu, Fábio. Valeu, Denise. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma. Eu peço desculpa, gente. Durante o papo, às vezes entra uma pergunta e a gente não consegue, às vezes, fazer essa pergunta, né? Porque às vezes a pessoa está numa linha de raciocínio e a gente não quer quebrar esse raciocínio, né? Mas queria agradecer a todo mundo que veio aí, que participou, né? Acompanhou esse papo incrível com a Angélica. Vai ficar gravado, fica gravado nos Reels, vai ficar no meu e no da Angélica também. Quem quiser acessar depois, conferir as dicas da Angélica e a caminhada dela, vai estar lá nos Reels. Angélica, mais uma vez, obrigado. Uma ótima noite para você. Para você também. E a gente se vê em breve. Um beijo. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado a todos.